Você sabe que aquele jornalista lá de Portugal, que foi parado em Brasília, quando foi, aliás, em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, pediram seus passaportes e tal, etc. E ele já chegou lá em Portugal, graças a Deus ele chegou, saiu daqui com muito medo, Mauro. Muito medo ele saiu daqui. Por quê? Porque quando ele voltou novamente para retornar para Portugal, né? Esse jornalista novamente pediram dele o passaporte, Mauro Lima. Isso, meu filho, O calma. passaporte É isso, dele. meu filho, calma. Ele ficou com muito medo, dizendo, de novo essa história, não acredito. Pois é, ficou com medo. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele retornou, mas ele está denunciando a Polícia Federal, Mauro Lima. Meu Deus do céu, denunciando a Polícia Federal. Vamos acompanhar agora essa informação do repórter que foi parado aqui no Brasil pela Polícia Federal, que veio fazer a cobertura no dia 25, lá na Avenida Paulista, do evento da democracia. Acompanhe comigo o que ele fala. Eu tenho na minha mão um documento oficial da Polícia Federal Brasileira que prova que me mentiram e que a detenção foi ilegal, injusta, e isto vai ter que ter consequências. Porquê? Já muito se falou sobre os contornos da minha retenção lá e o interrogatório no aeroporto, mas a Polícia Federal fez um comunicado a dizer que me reteve, foi uma retenção de rotina, apenas e o interrogatório foi por causa do visto, para me confirmarem o visto. Isso seria muito lindo se fosse verdade. Acontece que é uma pura mentira e eles foram tão amadores ao ponto de me dar a prova documental dessa mentira. Porque eu tenho um documento assinado pelo delegado da Polícia Federal com todas as questões do interrogatório e são todas questões políticas sobre o 8 de janeiro, sobre dois nomes em particular, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, sobre a ditadura do judiciário, sobre tudo o que tem a ver com questões políticas, crimes de opinião, e não há uma única menção ao visto. E o meu advogado, que lá estava, é testemunha que nunca me questionaram sobre o visto, nem uma única questão, e não está nesse documento oficial. Ou seja, a Polícia Federal comete um erro inacreditável, que é publicar uma justificação à pressa para um incidente que teve repercussões nacionais e internacionais, com uma mentira, justificou com uma mentira que nem sequer se aplicava. Porquê? Porque eu fui a título individual, não fui ligado a nenhuma empresa de comunicação, fui como cidadão turista Sérgio Tavares, e mesmo que fosse, eu tinha 90 dias, a questão do visto não se aplicava, e eles, apesar disso, foram a escrever um comunicado que está disponível, qualquer um pode ler o comunicado, esteve em todos os jornais. E eu tenho um relatório em minha mão que me diz que a minha detenção e a posse e o interrogatório foi por causa de questões políticas, crime de opinião. Ora, isto é vergonhoso e mostra o estado de uma instituição chamada Polícia Federal no Brasil. É gravíssimo e eu posso aqui dizer-vos que eu não vou descansar, eu vou até às últimas consequências, Tribunal Internacional Penal, eu vou até onde for preciso para os nomes, os responsáveis por esta injustiça e por esta mentira saltarem cá para fora. Porque o delegado à minha frente naquele interrogatório recebeu um telefonema de Brasília onde lhe foram dadas as diretrizes e as perguntas políticas que me tinham que ser feitas. Esse nome tem que sair cá para fora. E o nome de quem escreveu um comunicado falso a dizer que me detiveram por causa do visto também tem que sair cá para fora. As pessoas responsáveis pela mentira e pela injustiça e pela perseguição vão ter que vir cá para fora. Não, nem que seja a mal através das entidades. Eu vou levar até às últimas consequências. Não se entende, mas é a prova do estado da democracia no Brasil, onde até uma instituição que devia ter a confiança máxima do povo foi apanhada a mentir. É, meu amigo, o jornalista saiu daqui com muito medo, né? Porque quando ele chega, foi apreendido ali o seu passaporte, a embaixada de Portugal entrou em contato, né? Os políticos locais aqui, que ele gravou um vídeo, mandaram advogados. Ainda bem que deu tudo certo, né? Mas tá aí, deixaram a falha, deixaram brecha, que não era um procedimento normal, simplesmente para ver o passaporte, porque os questionamentos foram
políticos. Não tinha nada a ver com uma visita normal ao Brasil. Então tá aí. Bem, no STF, pessoal, ontem o STF formou maioria, tá, para não caçar deputados. O Alexandre, né, de Moraes se manifestou insatisfeito, né, com a decisão. Barroso lembra que esses parlamentares foram os eleitos. Alexandre de Moraes diz que o STF decidiu que eles não foram eleitos. Barroso rebateu dizendo que foram eleitos com as regras que estavam em vigor nas eleições. Moraes não gostou muito, hein? Não gostou. Eu tenho essas imagens e essas falas diretamente lá do STF. O negócio tá estranho por lá, hein? Acompanhe comigo aqui. Então é isso, é maioria contra caçar os deputados. Porém, vamos ouvir o Alexandre agora. Esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram... Claro que foram eleitos, cara. Eles foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Boa, Barroso. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Nós estamos... Não, a opinião do Barroso é claro, né? A regra valia e esses deputados foram eleitos. O PL seria o maior prejudicado, né? O Alexandre de Moraes cara, é incrível, né? Enfim, segue o jogo, siga a minha independente, vamos lá. Olha, você acompanhou aí, tinha até comentarista, né? Tinha comentarista no vídeo aqui. Meu irmão, deixa essa situação lá na mão dos ministros. Eu ia fazer uma explicação sobre isso, mas o nosso tempo está bastante corrido, porque nós temos hoje entrevista com o senador Zequinha Marinho, diretamente de Brasília, para falar comigo sobre o Marajó. Seja bem-vindo, senador, muito bom dia. Senador, o senhor está me ouvindo? Senador, bom dia. Vamos ver se o senador ajeita o som dele por lá, né? Tá faltando só liberar o seu som, senador. Eu acho que é o seu microfone aí que está desligado, né? Bem, enquanto o senador se organiza por lá, a gente faz um pequeno comentário sobre esse assunto, né? Pois é, pessoal. Houve mudanças agora no processo eleitoral e aí eles queriam, de qualquer maneira, né? Eles queriam que esses deputados federais fossem cassados, perdessem o mandato, porque estão dizendo que é inelegível, né? É uma sobra de voto que existe aí no processo eleitoral, que elege aqueles que são menos votados e são levados, né, de carreira, né, Mauro? Você já viu aquele deputado, candidato que tirou lá 100 mil votos e não foi eleito, aquele que tirou 5 mil e entrou? Mas como? Ele tirou 100 mil votos, o outro tirou 5 mil e entrou? Porque foi levado pela legenda do quociente de voto da legenda. Bem, é complicado explicar isso para o eleitorado, mas agora decidiram, a partir das próximas eleições, que isso não vai mais existir. Quando encerrar ali a votação do partido, né, os dos mais votados, não vai ter a sobra, vai entrar aqueles que fizeram uma quantidade de voto maior, tá certo? Então essas são as informações para que você possa entender, mas o que é interessante é que Barroso revidou Moraes, e Moraes parece que não estava aceitando muito a opinião do ministro Barroso, né? Tudo isso a gente avalia, acompanhou, né, com muita precisão toda essa situação. Meu amigo, estamos aqui esperando o senador Zequinha Marinho organizar o seu microfone e já entrar ao vivo comigo, nós vamos falar sobre o Marajó, né? Essa semana toda nós estamos tocando bastante nesse assunto sobre o Marajó, né? Você acompanha imagens comigo aí do Marajó,
né? Quem está me acompanhando pela TV Atualidade Brasil, acompanha imagens do Marajó, né? Uma situação muito difícil que o Marajó vem vivendo nos últimos dias, e claro que a gente acompanha tudo isso de perto, né? São 10 horas e 16 minutos, 10 e 16 na cidade. Deixa eu ver se o senador já está ok, o som do senador Zequinha Marinho. Senador, bom dia. Bom dia, Nildo. Agora, senador, agora sim, né? Já estamos vendo aqui imagens, senador. Seja bem-vindo, senador. O senhor está em Brasília, né? Estou em Brasília, sim. Pois é, nós já estamos vendo imagens ali sobre essa situação do Marajó, né? E o senador Zequinha Marinho, pessoal, ele apresentou no Senado Federal um projeto de lei, uma PL 425/2024, que aumenta a pena para os condenados pelo crime de favorecimento de prostituição ou outras formas de exploração sexual de crianças, né? É isso, senador. Vamos debater esse tema, né? Aqui ao vivo com o senhor agora. Mas eu queria que o senhor acompanhasse comigo, senador, a reportagem que saiu no SBT sobre essa situação no Marajó. Acompanhe comigo e a gente volta aqui ao vivo. Na ilha de Marajó, no Pará, o senador essa semana. Roberto Cabrini foi até lá e investiga o que realmente está acontecendo na região. Sabe-se hoje, através da perícia, que ela foi vítima de violência sexual. O que eu sei? Foi abusada sexualmente. É abusada, que me dá tanto. Mas esse mesmo paraíso apresenta na sua ocupação humana um outro lado, que clama por ser decifrado. Qual é a verdade sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em Marajó? É normal os pais entregarem os filhos, no caso, abaixo da idade, aos 14, 15 anos, nas mãos de homens mais velhos, de 40 anos. Aqui isso é normal. A questão da violência sexual contra crianças nesta região é mais grave do que em outras partes do país? É mais grave. Documentamos a prisão de um homem acusado de estuprar uma adolescente. Nesse momento, a Polícia Civil aqui de Marajó acaba de fazer uma prisão, um suspeito de estupro aqui na zona rural da cidade. Fazer nosso trabalho muitas vezes significa enfrentar aqueles que não querem que esta realidade seja exposta. Não, divulgar eu vou porque eu sou jornalista, nada me impede, tá? Eu conheço a lei tanto quanto você. O episódio acaba repercutindo em todo o país. E mostra muito do que está em jogo por aqui. Em nossos levantamentos investigativos, nos deparamos com números que são de todo o estado do Pará. São 5 crianças abusadas por dia e são fortes as indicações de que muitos abusos acabam não sendo comunicados, pelo medo ou pelas dificuldades geográficas. A volta no tempo ajuda a explicar o contexto e a fornecer respostas importantes. Começamos a investigar abusos contra menores há 1 década e meia. O momento é tenso. Falou, irmão? Falou? Nervoso, o aliciador pede para que nossos produtores entrem logo no táxi. Tem medo de ser flagrado, descoberto, punido pelo crime que comete sem pudores. E ele que sempre faz o esquema? Ele sempre chama? E quanto que ele cobra de vocês? Não. Nada, quanto vocês deram pra ele? R$50 que ele cobrou pra achar vocês. Então. Continuamos navegando no Rio Jaburu, aqui em Marajó, e encontramos nesse momento esse navio que está transportando passageiros de Belém para a cidade de Anajás. Uma jornada que pode levar mais de 24 horas. Segundo registros, muitos casos de abusos sexuais que envolvem crianças ocorrem em embarcações desse tipo, onde teoricamente pode entrar todo tipo de gente e de todas as idades. Aqui, em setembro, houve o desaparecimento de uma menina. A criança de apenas 2 anos desapareceu. Esta é a casa que estava sendo construída pelo homem que viu a sua filha pela última vez, o Renan? É. Você conhecia o Renan? Conhecia. Você acha que se trata de tráfico de crianças? Sim. É a sua desconfiança? É.
Você acha que ela está viva ainda? Acho. Mandei atrás da polícia e ele confessou que ele tinha pegado a minha neta e vendido por Fabiano, por R$1.000. Depois de 4 dias, ela foi encontrada num trapicho, embaixo de um trapicho da mão. Ai, meu Deus. Ai. Professora Regiane, a gente gostaria de manifestar o nosso apoio à senhora e que a senhora saiba que onde a Amanda estiver, ela tem muito orgulho da senhora. E que a sua dor é também a nossa dor, é a nossa indignação, viu? Sinta-se apoiada pelas pessoas de bem desse país. Mesmo em um ambiente onde o medo é a marca registrada. E a lei do silêncio também. Aqui na região, há quantos casos de violência sexual contra criança e adolescente você já atendeu? Eu acho que para mais de 60 casos. As pessoas acham normal. Eu acho que, acham normal no sentido de que um adolescente de 13, 12 anos manter relação sexual com um adulto. E as crianças são forçadas a muitas coisas aqui também. E os pais, eles têm medo de denúncias. Isso te revolta muito? Revolta não poder fazer nada. Muito bem, senador, o senhor acompanhou a reportagem aí do Roberto Cabrini, que chamou a atenção do Brasil. O Brasil inteiro está acompanhando, olhando para o Marajó. E como é que o senhor avalia esse assunto que é histórico aqui na região do Marajó? Inclusive, nós estamos alcançando, através do rádio, toda essa região, boa parte ali do Marajó. Senador Zequinha Marinho. Bom dia, Nildo. Bom dia a todos que nos acompanham pela Amazônia Viva. Satisfação poder voltar aqui contigo, né, diante de um caso que para nós é conhecido e não é de hoje, né? Então, o Marajó tem problemas estruturais na questão social, né? Primeiro, a questão da carência, da pobreza, né? da dificuldade, da sobrevivência de sua população. Segundo, a educação precária, né? Quer dizer, a educação não muda a mentalidade das pessoas que vivem no Marajó, pelo menos nessa faixa social aí de carência, a dificuldade é muito grande de uma mudança de mentalidade. Você, como eu, ouviu detalhadamente a menina dizendo que é comum os pais fazerem isso ou aquilo, né? Quer dizer, eu sou pobre, eu preciso disso, preciso daquilo, termino, às vezes, negociando com o crime pessoas de casa, né? Isso é uma cabeça que precisa ser trabalhada, né? Porque essa pessoa está cometendo um monte de crime ao mesmo tempo. Não é só contra a questão legal, moral, mas está destruindo o futuro de uma vida que poderia ser completamente diferente. Então, o Marajó precisa ser trabalhado sobre diversas facetas, não é? O problema é dinheiro. Não, dinheiro é possível arrumar para fazer um monte de coisa. Agora, mudança de mentalidade é completamente diferente. E a gente tem que fazer um trabalho muito pesado em cima dessa faixa, né, social, que acha normal coisas que são absurdas, né, para a sociedade. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Outro ponto é questão de se pensar numa economia inclusiva para essa região, inclusiva, não é? Economia inclusiva, economia que inclua as pessoas num sistema onde elas possam produzir, onde elas possam realmente enxergar um futuro que não seja esse que a gente tem hoje, que lamentavelmente as pessoas, né, estão se submetendo, e ele tem essas nuances todas. Nós aqui no Congresso Nacional temos apresentado um projeto de lei que, por exemplo, um crime que pegue de 4 a 10 anos, se a pessoa pegar a pena mínima nesse aspecto aí de 4 anos, ele não vai nem preso, ele responde em liberdade, responde em casa, né? Quer dizer, e aí fica por isso mesmo.
Não é assim. Então, nós estamos aumentando, em vez de 4 a 10, a gente está levando de 6 a 12, que aí, em qualquer situação, mesmo a pena mínima, já pega o camarada que se aproveita de uma situação de fragilidade, né, social, de carência das pessoas, para transformar isso, né, num lazer inadequado para si, né, jogando vidas, né, na cesta de lixo. Isso não pode ser suportado nem tolerado por uma sociedade decente. A questão familiar precisa ser fortalecida. Esses vínculos, né, o pai de família, a mãe de família, tem que trabalhar para fortalecer essa família, esses filhos, e não facilitar para que eles, né, sejam jogados como estão sendo hoje. De modo que o poder público precisa pensar o Marajó diferente, né? Assim como o Marajó é diferente na sua geografia, em todas as outras situações, né? O Marajó também precisa ser pensado num processo de desenvolvimento tão inclusivo que se evite esses quadros que a gente se envergonha e o coração, né, bate de dor, porque são nossos irmãozinhos, né? São nossos, estão aqui, e de repente a proteção a essa pessoa ou essas pessoas está sendo, digamos assim, esquecida, né? Então, vamos fazer um investimento financeiro para mudar a realidade? Sim, mas nós temos que começar a trabalhar um investimento na mudança de mentalidade, correto? Na mudança de mentalidade. A família precisa ser fortalecida, não é? A dignidade precisa ser um valor a ser perseguido todo dia para que se possa ter um amanhã melhor. Isso não se muda de uma hora para outra ou de um dia para outro. Isso leva um certo tempo. Então, aquilo que leva tempo tem que começar logo cedo, né? O que não está acontecendo, lamentavelmente, até hoje. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos acompanha pelo Brasil e por vários lugares. Nós temos aqui pessoas que nos acompanham que estão nos Estados Unidos, estão em outros países. Eu queria que o senhor explicasse, porque quando se fala Ilha do Marajó, o pessoal pensa que é uma ilha só uma ilha, e na verdade o Marajó é composto por vários municípios, a extensão do Marajó. Eu queria que o senhor explicasse como é o Marajó, para quem nos acompanha lá fora nessa entrevista agora. Tá. Às vezes nós chamamos a Ilha do Marajó, mas na verdade não é uma ilha, é um arquipélago, quer dizer, um conjunto de ilhas. É uma região que fica afastada aí né, do limite do mar, lá no meião do mundo, correto? Então, nós temos lá, é uma região grande, uma região aí de quase, dá mais ou menos 95 mil quilômetros quadrados, são 16 municípios e envolve, né, essa região, estão situados nessa região, quase 600 mil pessoas, 590 mil pessoas vivem aí. É uma economia praticamente toda baseada no extrativismo ainda, correto? Nós não temos no Marajó algo diferente, então as pessoas estão ali coletando açaí, madeira, não sei mais o que, peixe, marisco, enfim, aquilo que alimenta e que também dá uma certa condição na economia de sobrevivência. Então, o Marajó não é uma ilha, mas um arquipélago bem grande, como disse, quase 100 mil quilômetros quadrados, quase 600 mil pessoas morando em 16 municípios diferentes. Uns um pouco melhor, outros um pouco mais difícil, mais pior. Nós temos aí o exemplo de Melgaço, nessa região que a gente chama de Marajó Ocidental, que o governo sempre divide aí o Marajó em dois, a parte oriental, que pega, digamos, a partir de Ponta de Pedras e vem subindo para Soura e Salvaterra, Cachoeira do Arari, né, Santa Cruz do Arari, essa região aí mais perto de Belém, né? E a outra região do Marajó Ocidental, que pega a partir de Curralinho e vai embora, que são mais 9 municípios, tendo breves com a principal cidade. Então, nessa região, os IDHs, que é aquele índice que mede a condição de vida, a qualidade de vida, o desenvolvimento humano, não é? No Marajó, o Melgaço termina sendo
uma cidade que, lamentavelmente, repete-se o tempo todo um dos piores índices de qualidade de vida, de desenvolvimento humano. Marajó, Bagre, e aí vem até Curralinho também. Então, um tempo desse eu fiz um apanhado dos 15 piores IDH do Brasil, 6 estavam dentro do Marajó. Então, situação muito crítica. Mas o pior de tudo isso é falta de uma política pública direcionada, não é? Quer dizer, eu posso muito bem levantar a minha pesquisa como governo e identificar o ponto fraco de cada uma dessas regiões e atuar de forma direta para que amanhã eu possa mensurar isso e ver a evolução dessas condições de vida. Quer dizer, isso não acontece. O Marajó é sempre lembrado em prosa, em verso, em discursos, em debates, mas quando você pega o orçamento do Estado, ou o orçamento do governo federal, a gente não encontra absolutamente nada direcionado de forma direta e efetiva a melhorar essas condições de vida, né? O saneamento no Marajó, nós estamos até discutindo agora a questão da água tratada, que vamos fazer um grande projeto, mas envolve muito dinheiro, né? Até nisso, tem muita água, mas a água não tem qualidade, né? Aí vai numa educação também que forma, mas não forma, né, para a economia, para a pessoa se incluir na alguma atividade econômica da região. É aquela educação geral, né? Você termina aí, o menino termina o ensino médio, sabe tudo, mas não sabe nada no que diz respeito à questão da sobrevivência, de como ganhar o pão de cada dia com dignidade. Aí precisa de um olhar completo, né, e diferente com relação às outras regiões do Estado. Senador, bora para a prática. O que poderia ser feito mais efetivamente para ajudar a amenizar esse problema do Marajó imediatamente, para tentar amenizar na prática? O senhor já foi vice-governador, o senhor já foi governador em exercício, hoje o senhor é senador, então o senhor conhece muito bem a questão política e social dessa região. O senhor hoje como governador, o senhor hoje como gestor, qual seria a atitude imediata para resolver, pelo menos amenizar esse problema hoje no Marajó? A primeira coisa que eu faria, lá como são 16 municípios, identificar na escala as piores situações, né? O gestor tem que ter isso na mão, ponto frágil de cada um desses municípios, né? Quais são as atitudes ou atividades ou política pública que o Estado precisa tomar, não é, ou realizar para mudar essa realidade, correto? Mudar essa realidade. Vamos um negócio bem simples, na área da educação, correto? Vamos pegar a educação. Educação no ensino médio, correto? No ensino médio. O aluno da escola pública no ensino médio, ele tem que sair dessa escola dominando uma atividade econômica ligada à economia dessa região, correto? O que se faz no Marajó? Faz isso. Então, eu preciso investir direto no ensino médio para que esse camarada, essa moça, esse rapaz, ao terminar o ensino médio, não é, tenha condições de transformar matéria-prima em produto para que se possa, então, a partir dali, fazer a comercialização e gerar renda. Por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes que estão sendo vítimas da violência sexual, da prostituição, etc., se você buscar o porquê disso, certo? Está ligado exatamente à falta de renda. Entendeu? Está ligado exatamente à falta de atividade econômica. Bom, qual é a outra coisa que eu preciso dar qualidade rápida a esse povo? A questão do saneamento. Se eu não tenho como botar esgoto, mas eu tenho como melhorar essa questão do esgoto, dos canais, etc. Ah, mas o esgoto é muito caro, muito complicado. Mas você pode fazer isso paulatinamente. Mas uma coisa, Nildo, por exemplo, nessa área que envolve saneamento e vai tocar na saúde, a água potável é fundamental para a sobrevivência humana. Para cada R$1 que eu invisto na qualidade da água, na pureza, na potabilidade da água, eu economizo
meia dúzia de reais na saúde, porque é pela água que muita coisa chega e se transforma em doença no corpo humano. Então, impactar rapidamente, aí são todos os municípios. Se não tiver um programa que transforme isso, você vai ter sempre os problemas de saúde. Então, saúde, né, educação para renda, seriam, digamos assim, as duas coisas que eu preciso resolver rápido. Correto? Rápido. O Marajó, a gente tem que conhecer a região, como é que o povo se movimenta aí, e nas cidades estratégicas, atender não só com a questão primária, da saúde primária, mas também com a média e a alta complexidade. Porque senão, daqui que chega em Belém para salvar uma vida, essa vida já não existe mais. Ah, não, mas eu tenho um helicóptero aqui que vai e resgata. Já pensou? 600 mil habitantes, jogado à própria sorte, adoece para tudo quanto é lado. Então, a gente, para mudar isso, o IDH, quando você quer realmente apurar isso, esse índice que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano, ele está baseado em três pernas, em três bases distintas. Primeiro, na questão educacional, né? A educação é chave. O que é isso aí, no fundo? Falta de educação, né? Como é que eu sou pai de família e eu facilito para minha filha, não é, se prostituir com alguém, porque esse alguém pode me arrumar o dinheiro? Que cabeça é essa? Não é verdade? Então, essa educação no Marajó está mais falha do que no resto do estado, digamos assim. Então, ela tem que mudar. A educação tem a obrigação de formar um cidadão com a mentalidade mudada. Então, educação. E essa educação, no tempo certo, ela precisa virar condições de ganhar o pão de cada dia, a vida com dignidade. Então, a educação do Marajó pode enrolar, que não está atendendo a finalidade. Qual é o segundo item do IDH? Aí nós temos a questão da longevidade. A longevidade está ligada à questão da saúde, às condições de acesso à saúde. Entendido? Então, condições de acesso à saúde. Tem esgoto, tem água tratada, a rua está pavimentada, a rua é limpinha, enfim, tudo aquilo que envolve saúde, direta ou indiretamente, está ligado à questão da longevidade. É importante levar em consideração isso. Qual é o último item do IDH? Renda. Correto? Renda. Você tem que ter educação, você tem que ter saúde no aspecto mais amplo de tudo, e você tem que gerar renda. O governo do estado até hoje não conseguiu embalar a questão do empreendedorismo no Marajó. A coisa é feita de forma muito lenta, de forma muito devagar, não tem uma política pública que dê sustentação a isso. Quer dizer, vamos transformar aquilo que nós temos aqui em termos de matéria-primas ou possibilidade em recurso, em dinheiro. Temos um grande centro consumidor que é Belém, ou outras, por exemplo, se você, os barcos e os navios que passam aí na frente, falaram aqui no Rio Itajapuru, né, e outros mais, passam em frente breves, aí Rio Pará, etc. Para onde é que levam esses rios? Esses rios levam para a região norte, levam para Santarém, um grande centro consumidor, leva para Manaus e as suas cidades, que são grandes consumidores. Então, em que pese as dificuldades, se nós tivermos uma economia aquecida no Marajó, nós temos para quem vender, para quem comercializar, certo? Isso é uma coisa que precisa sair do discurso, sair do papel e virar realidade. Então, em cima desses 3 pontos, era isso que eu queria te dizer que eu faria como gestor para que isso pudesse acontecer, né? Então, praticamente é isso. Nós vamos só arrematar para terminar esse bloco. Pode concluir, vai. Nós levamos, no governo passado, o programa Abraço Marajó, levando energia elétrica, que até hoje ainda mantém-se esse programa, mudou de nome, mas a essência é a mesma. Sistemas isolados, vai com energia solar, na escola, na residência das pessoas, tentando melhorar a qualidade de vida dele ali. Com energia eu faço um monte de coisa, né? Eu posso melhorar tudo com energia. É só ter condição e conhecimento, ou conhecimento e condições.
Nós levamos também, além do Abraço Marajó, que mobilizamos e apoiamos, levamos a ministra Damares várias vezes, discutimos esse programa foi extinto aqui no governo Lula o ano passado. Né? Falta de noção das necessidades que essa terra tem. Número 2, as questões sociais, né? O governo federal já tem Bolsa Família. Tudo bem, já tem Bolsa Família. Já tem um que não é mais... É zero, não é zero. Tem uma rendinha básica para sobrevivência. É muito? Não é pouco. Tem muito meninos, termina somando um pouco mais. Termina também levando... Esse dia eu vi uma influencer digital dizendo, olha, quanto mais menino, mais dinheiro por causa do Bolsa Família. Isso é ruim, não é? Você não pode deixar a cabeça das pessoas funcionar desse jeito. A Bolsa Família é importante, mas você não vai encher a casa de menino para poder ganhar mais dinheiro que isso. Mas, além do Bolsa Família, eu preciso de N outros programas sociais, que não é só o programa social, mas, acima de tudo, programa de promoção social, correto? Não adianta você dar o dinheirinho, dar a cesta básica, fazer não sei o quê. É bom, acaba. Mas você não promoveu essas pessoas. Então, quem governa precisa fazer uma diferença muito clara entre ação social e promoção social. O Marajó até que é assistido com ação social, mas é zero na promoção social. Por isso, aí o resultado, né? Outra coisa também que estamos trabalhando aqui, queremos, né, daqui uns dias entregar ao povo marajoara, é a questão do PRONAF, Programa da Agricultura Familiar. O Marajó é completamente diferente dos outros lugares. A gente tem que pensar um crédito, e aí o pai desse negócio todo é o Banco da Amazônia, mas o PRONAF é atendido pelo Banco Brasil e outros bancos também nessa região. PRONAF Marajó, ele vai levar um crédito ao agricultor familiar, ao ribeirinho, dentro das suas condições, levando em consideração a economia em que ele está inserido, certo? Barato, pronto para fazer a pessoa gerar renda e sair dessa dependência, dessa situação crítica aí, né? A pessoa precisa, quem pensa de forma empreendedora, não se submete a essas coisas que a gente tem acompanhado pelas mídias sociais recentemente. Então, meu amigo, é mais ou menos isso que eu queria dizer sobre a sua colocação anterior. Tá certo. Estou conversando com o senador Zequinha Marinho, falando sobre o assunto do Marajó. Senador, vamos falar um pouquinho agora, bem rápido, porque o nosso tempo está avançando aqui, sobre a sua PL, que é uma PL que vem para, por exemplo, colocar um grau maior, tempo maior de pessoas que cometem esse crime no Marajó. Fale um pouquinho sobre essa PL 425. Vamos lá. O que nós observamos nisso tudo? Não é porque a região é pobre que as pessoas podem ir lá e ter dinheiro, ser um cara importante, se valer disso para cometer crime. Então, a pessoa não tem medo, né, da penalidade que poderia estar sujeito ao cometer um crime dessa magnitude. Então, esse tipo de crime tem que ser um crime considerado hediondo. Quando eu empacoto, eu coloco isso dentro do pacote do crime hediondo, a pena tem que ser agravada, não é? A pena tem que ser agravada. As pessoas precisam ter medo da mão do Estado, né? Ah, não, eu bati na mulher, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estuprou uma criança, fez não sei o quê, mas o crime disso aí é facinho para a gente dar um jeito nisso. Esses dias nós atendemos um promotor de justiça aqui do sul do Pará, não é, que pedia mudança na redação da lei, porque ele estava sem ferramentas para poder segurar a situação de violência doméstica com relação, digamos assim, o marido que briga, que maltrata, que vai embora e que depois aparece no juiz e paga a cesta básica e está tudo resolvido. E não é assim. A gente tem que fazer a pessoa respeitar. Se a pessoa não respeita, ela tem que temer. E temer, a pessoa só teme
quando o castigo é grande, quando a coisa é séria, quando isso compromete a sua vida e ele se expõe, não é, diante da sociedade e paga, não é, disciplinarmente ou exemplarmente a culpa pelo fato ou pelo ato cometido, correto? Então, nosso projeto vem exatamente dar uma melhorada nisso para evitar que essa turma continue brincando com a vida dos outros e achando que vai resolver isso de forma fácil, não é? Então, daqui para frente vai ser diferente. Nunca mais o cara vai dizer, não, eu vou responder, se eu responder, se me pegarem, vou responder em liberdade. Não responde mais em liberdade. Vai ter que responder, né, na cadeia e de forma fechada. Senador, o senhor também, eu vi o senhor falando na tribuna do Senado, que o senhor pensa em trazer uma comitiva de senadores, uma comissão, para dar uma volta na Ilha do Marajó e para ver tudo isso de perto e mostrar para os senadores de outro estado sobre essa situação. Tem previsão, tem data, tem nomes de senadores que o senhor? Nildo, ao longo da minha jornada aqui no Congresso, não só como senador, mas ainda como deputado federal, a gente tem denunciado essa situação do Marajó. Marajó é lindo, maravilhoso, mas ainda tem esse lado, não é? E é um lado que perturba todo mundo, né? Ninguém, por exemplo, quando a menina Aimee, né? A Aimee cantou a música, botou na rede social, ninguém enaltece a beleza do Marajó, né? Mas cobra exatamente isso. O que é que acontece aqui? Que pouca gente aqui conhece, ou pouquíssimos senadores conhecem o Marajó, né? Marajó é bonito de um lado e difícil do outro, em função disso que acontece. Então, nós entramos com requerimento, criando uma comissão temporária, para que eu possa levar os colegas ali, por exemplo, Magno Malta, que é um cara que tem nome nacional, né, já fez grandes CPIs, né, tem uma história ligada a essa questão do abuso, né, de crianças e adolescentes, né, combateu isso bem. Levar o Eduardo Girão, que é um senador do Ceará, até para ele conhecer os cearenses que temos aí conosco, nessa turma. Se fosse em Santarém, então, tinha muita gente para encontrar do Ceará, que muita gente migrou para lá. Então, nós vamos, né, fechando essa comissão. Tem outra aqui que está disposto aí, que é Hamilton Mourão, um general, um homem que conhece a Amazônia por dentro e por fora, porque a sua função o levou a comandar por muitos anos nessa região, e outros senadores que queiram ir. Nós não estabelecemos ainda uma data, estamos organizando aqui, e eu quero mostrar para eles, né, que o Marajó precisa reparar esse lado, né, porque do outro lado é um lado muito bonito, muito bom, e que pode economicamente amanhã, se cuidado devidamente, não é, superar essas dificuldades, né, para deixar de ocupar essas páginas nos jornais, nas redes sociais e até mesmo na mente dos nossos poetas e músicos, como fez a Aimee, de forma muito competente, pela qual a gente quer parabenizar. Ela cantou as dificuldades da sua terra, né? E aí, então, isso chegou. Aqui na tribuna... Vamos lá, né? Pode falar. Aqui na tribuna, você grita, você bate na mesa, mas o cara fala assim, não, esse cara é político, ele está aqui porque ele, né, quer fazer a encenação. Que bom que ela veio para confirmar tudo aquilo que nós temos denunciado desde muito tempo sobre esses pontos negativos do Marajó. Então pronto, recebi o senador Zequinha Marinho hoje aqui no programa da TV Atualidade Brasil, diretamente de Brasília. Senador, quero agradecer desde já a sua presença, eu sei que o seu dia é corrido em Brasília, e conto com outros dias para o senhor voltar novamente. E quando vier com a comissão, a gente pode de repente fazer um ao vivo de lá do Marajó, tá, com os senadores, todo mundo, sua equipe aí, a gente fazer uma transmissão ao vivo da sua visita aqui e divulgar para os 39 municípios que a Amazônia ao Vivo alcança aqui no Pará, a sua presença com essa comissão aqui. Muito obrigado mais uma vez, senador. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição e a gente vai te lembrar na hora que a gente agasalhar essa viagem ou essa visita ao Marajó. Abraço a todos, obrigado pela companhia. Obrigado, senador, mais uma vez pela participação. Esse é o seu programa Atualidade Brasil.
Programa Atualidade Brasil. Olá você, tudo bem? Eu sou Nildo Magalhães Júnior e eu estou aqui sempre às 10 da manhã pela Rádio Amazônia Viva FM 89.5, alcançando mais de 39 cidades e ilhas. E claro, por várias plataformas, alcançando o Brasil inteiro e o mundo, trazendo muita informação para você em tempo real. Notícia é aqui na Atualidade Brasil. Eu aguardo. Ao vivo, sempre ao vivo aqui no 89.5. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você vê que o assunto é muito importante, né? E deixei o senador falar à vontade. Eu ia questionar, mas é muito complicado, às vezes está distante, corta, né, o sinal. Então deixei ele falar à vontade sobre esse tema e foi muito importante a fala do senador Zequinha Marinho, senador da República do Estado do Pará. Obrigado, senador, mais uma vez. Deixa eu ver quem está acompanhando o programa, Mauro Lima, para dar uma quebrada, né? Eu tenho muita notícia aqui, mas deixa eu dar uma virada aqui, né? Olha, Maria Cardoso, a Nani Deu, a Curuçambá, Elielso acompanhando a gente. Aí a Maria, o Elielso, Cristina Lares, Sérgio Amaro, lá de São Paulo, rapaz, indicado pelo James, olha. Obrigado. O James já por aqui também, Pamela lá de Boston, nos Estados Unidos, acompanhando, Fátima lá de Roraima, aí o Valdério lá de Recife também acompanhando a gente. E tem vários aqui no Instagram, eu não consigo ver, o Carlos, André, Paulo, Cláudio, Laércio Damasceno. Laércio Damasceno? Será que é parente ali Lembra o nome da mulher aí, Mauro? Lembra o nome da mulher aí, Mauro? Não lembro. Jaqueline, rapaz. Será que é parente da Jaqueline? Né? André tá por aqui. André Raquel. Né? Andrade Raquel. Tá? Orley Domingues. Né? Tá por aqui. E Seu também tá por aqui. Tem vários nomes. O pessoal mandar alô aí, mas ficou perdido lá para cima os alô e não dá para colocar também na tela do Instagram. Além do Facebook, que está acompanhando nossa programação. Obrigado pela audiência. O Rodrigo também está por aqui pelo WhatsApp. Tem uma turma no WhatsApp hoje, mas não vou conseguir mandar abraço para todo mundo, né? Não vou conseguir mandar para todo mundo. O José Antônio lá de Patinga também está por aqui. Não consigo ouvir todo, mandar abraço para todo mundo. Não consigo. Vou dar um abraço especial para o pastor Gabriel, lá do Tempo Central, né, pastor? Quase a gente coloca hoje o pastor Felipe Câmara aqui para falar sobre essa situação também lá do Marajó, né? Mas foi muito corrido aqui com o senador, a gente vai ter que agendar novamente o pastor para falar do trabalho que a igreja vem fazendo lá no Marajó. Mauro Lima, dá para continuar com a notícia? Bora continuar? Olha, ontem foi 40 anos de comemoração do Sem Terra lá no Congresso Nacional, e o Salles falou que não tem o que se comemorar e pegou vaia por lá. Vamos acompanhar essa fala lá no Congresso Nacional do Salles. Nossos colegas trazem aqui muitos de seus apoiadores para comemorar os 40 anos do MST. Infelizmente, os achados, meu caro deputado Paulão, que tivemos na CPI do MST, sob a nossa ótica, não trazem motivo para comemoração. Nós viajamos em diversos estados da federação, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, e o que nós vimos nos assentamentos e nos acampamentos foi uma miséria generalizada, o insucesso de um modelo que não deu certo. Uma visão em que a grande maioria daqueles que participam vieram das cidades para o campo para viver na miséria, sem educação, sem esgoto, sem saúde, sem uma série de requisitos básicos. E não vivem assim só no momento em que chegaram, vivem assim às vezes por décadas nesses acampamentos e assentamentos. Em contrapartida, muitas das lideranças que nós vimos nesses lugares enriqueceram. O contraste entre as lideranças e os liderados é total, absoluto, o que mostra que, inclusive, no seio desse movimento de esquerda, a desigualdade, por muitos combatida, reina absoluta. Isso sem falar no desrespeito à propriedade privada, em uma série de medidas de abuso de força,
narrativas que foram comprovadas no sul da Bahia, foram comprovadas em vários estados, depoimentos colhidos aqui na CPI do MST e que demonstram justamente isso que nós estamos vendo, uma falta de liberdade, uma falta... Senhora Presidente. Vai o Salles lá no Congresso Nacional, vou cortar aqui um pouquinho porque ainda tem muita coisa, mas não tem o que comemorar, né? Não tem que comemorar. Mauro Lima, só mais uma para a gente colocar aqui bem rápida, porque tem político dando tapa um no outro. Sessão ao vivo na Câmara Municipal, lá no sul do país. Eu vou já colocar na parte do tapa aqui, já bem no finalzinho aqui o vídeo, para você acompanhar. Rapaz, os vereadores estão assim, ó, desse jeito aí, ó. Não estou pegando uma parte, eu quero que o senhor pare, diminua. Não, descarado é o senhor. A pá na cara da pau, o negócio parecia Bambam e Popó, rapaz. O negócio complicou, foi uma briga, tá aí na TV Atualidade, você que está me acompanhando pelo rádio. E, rapaz, foi um quebra-pau, quebrou tudo lá na Câmara dos Vereadores. Rapaz, esses vereadores estão bravos, tapa para todo lado, meu Deus do céu, hein? Vamos trabalhar, seus vereadores sem vergonha. Tá bom de acontecer isso aqui em Belém, na Câmara Municipal aqui. Mas eles são tudo amigos, né? Aqui não dá. É tudo amigo do Edmilson Rodrigues, meu irmão. Amanhã eu trago mais informações para você. Já chegou o nosso horário, Mauro Lima, né? Já chegamos no final do programa, né? E aí o que acontece? Chegando no final do programa, a gente vai se despedir, né, de vocês. Amanhã, eu ia falar hoje sobre energia solar, meu entrevistado chegou agora, né? Aí já não dá mais tempo. Tinha o Felipe Câmara lá do Samuel Câmara e tinha essa turma toda, né? Então, te agradece aí a audiência de vocês. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, Mauro Lima e o pássaro. Deixa eu mostrar o pássaro aqui, Mauro. Deixa eu mostrar aqui, ó, a tela. Olha aí. Esse pássaro, deixa eu ampliar a tela. Esse pássaro, a gente tem que pegar ele, Mauro. Pegar esse pássaro, né? Amanhã a gente volta, Mauro. Pode cortar. Tchau, tchau, Brasil. Chegamos ao final do programa Atualidade Brasil. Até o próximo programa.